Direito Esporte Clube, que prazer ter você aqui. Como eu disse para você na semana passada, a gente vai fazer 2 programas. Tivemos o primeiro, que já teve a sua grande repercussão, porque eu estou aqui com o professor Roberto Delmanto, de uma família importantíssima nesse país de juristas, o nosso querido Dante Delmanto, um ícone da advocacia, do doutor Roberto. E foi presidente do Palmeiras. Presidente do Palestra, como lembrou. Bate no peito aqui, cadê? Porque senão derruba o microfone. Tem que falar isso, né? Presidente do Palestra. Caracteres aí. E também do jurista Celso, também, do grande Código Penal anotado, festejadíssimo, Roberto tá nessa, do Código, e seu irmão também. Também, Fábio há 20 anos. O Roberto é, inclusive, um dos maiores advogados criminalistas desse país. Isso é cota minha, tá, Reinaldo? Um dos maiores advogados criminalistas, um palestrante festejadíssimo. E hoje, um grande analista político e também do debate jurídico no Jornal da Cultura. Inclusive, eu assisto por causa dele. E também do William Corrêa, que também outro dia foi premiado. Foi. O Roberto é o próximo, hein? Opa, vamos lá. E no programa passado, Reinaldo Zé Martorelli, nesse programa do sindicato, programa muito preocupado com a vida do trabalhador, né? Esse aqui é o sindicato, o único. A gente já dizia faz tempo para vocês. Vocês lembram da questão do... Esse é o único sindicato. Isso já ficou, né, Reinaldo? Isso é uma questão já resolvida pela história, né? Sindicato que tem bom senso, sindicato que é efetivamente da luta e da construção da pauta dos trabalhadores atletas. E deu muita polêmica, Roberto e Reinaldo, muita polêmica, porque ninguém aqui quer discutir a questão da direção da Chapecoense. Ninguém quer chutar cachorro morto. Ninguém quer efetivamente tal, mas o nível de irresponsabilidade na contratação do que a gente chamou de companhia aérea clandestina, tirando a vida de tanto jovem, tirando a vida de tantos atletas, jornalistas, enfim, de pessoas, né, já no plano humano. Então, Roberto, a pergunta, vamos voltar para a pergunta. Como é que vai ficar a criminalização das condutas que você chamou de dolo eventual, você classificou aí até como o Ministério Público, no nível de imprudência absurda, de negligência, não vamos discutir a questão da imperícia, porque ela rebaixa um pouco a culpa. Como é que nós vamos assistir tudo isso, Roberto? Você que, como um excepcional advogado que era, que já começa com diagnóstico, né? Na hora que você vê o fato, você já começa a classificação. O que chama atenção, Lívio, por mais que possa ser uma companhia aérea que tenha algum registro, né, que tenha isto, eu digo que o voo foi clandestino. É uma companhia aérea que foi contratada, e isso eu posso dizer, ela realizou um voo clandestino, um voo fraudulento, porque foi um plano de voo foi apresentado na Bolívia e o outro plano de voo foi apresentado na Colômbia. Houve fraude neste plano de voo. Portanto, ainda que venham dizer que a empresa não é uma empresa clandestina, é uma empresa que tem seus voa, já transportou a equipe da Argentina, imagina se morre um Messi lá, não é? Pelo Messi, amor de Deus, né? 250 milhões de euros. O Messi já voou nesse voo. Já voou nesse e o voo. Barcelona deixou. Só que o Barcelona tem capital para responder civilmente, Sim. né? O Chapecoense certamente não o terá. Porém, o que eu digo é o seguinte, foi um voo clandestino, Lívio. Tá. O voo é clandestino. A que ponto a diretoria do Chapecoense sabia ou não sabia deste fato, de ser um voo clandestino? Difícil que eles tenham sabido disso, é difícil. Porém, aqueles que participaram desta fraude, este outro despachante, o proprietário da empresa, aí vai ter que se investigar a consciência, a ciência desta situação. Poderão sim incorrer no crime de desastre doloso com dolo eventual de avião, qualificado pela morte, que gera uma pena, para mim deveria ser muito maior, mas esta é a pena do nosso Código Penal, de 8 a 24 anos, ou seja, uma pena inferior ao do homicídio qualificado. Se você mata
com intenção, com crueldade, é de 12 a 30. Aqui seria uma pena de 8 a 24 anos, ainda que com a pluralidade das mortes. Isso que eu discuti, a questão 71 vítimas. Isso. As penas não poderiam, é o ato contemplo coletivo. O Código Penal, nesse aspecto, precisa de uma reforma. É o artigo 261 do Código Penal, porque são chamados crimes préter-dolosos. O sujeito age com dolo para expor em risco, porém, ele não age com dolo de matar. É quase lá, está quase, mas se você expõe em risco dolosamente assumir, você está assumindo o risco de matar. Mas há essa tecnicidade. Se acusar por você colocar dolosamente em risco um avião ou um transporte marítimo, lembra do Batomushi? Opa! É igual o caso do Batomushi. O caso do avião da Laminha, nós podemos fazer um paralelo com o Batomushi. O Batomushi, não houve uma denúncia por vários homicídios qualificados, dolosos, cada um com pena de 12 a 30 anos. Não, foi exposição dolosa, com dolo eventual, a risco de uma embarcação que causou dezenas e dezenas de mortes. É a mesma coisa. Portanto, se pesquisarem as reportagens, as decisões do caso Batomushi, nós teremos um parâmetro bastante próximo a este episódio. E não aumenta a pena em função da quantidade de pessoas mortas, assim, não vai ter um aumento por isso, mas o juiz, na hora de calcular, evidentemente tenderá a pena próxima da máxima em razão disso. Mas é de 8 a 25 anos, menor do que a pena de um homicídio qualificado. Terrível isso, hein? Nós terminamos a primeira parte do programa, que você, no caso, vai procurar na internet e também aqui na emissora, para poder colar os dois, com o professor Roberto Delmanto e o querido presidente do Sindicato de Atletas de São Paulo, Reinaldo Zé Martorelli, na questão de que as pessoas não vão processar, né? Não vão processar porque a Chape é o time do coração do oeste de Santa Catarina, porque tal. Martorelli, quando surgiu essa tragédia, o meu primeiro sentimento foi de dor imensa. Adoro futebol, gostava da Chapecoense, gosto dos times médios que dão um exemplo de combatividade nos campeonatos, mas logo em seguida veio a raiva, quando o Roberto bem o disse. Quando as informações foram sendo consolidadas e a gente percebeu que essa foi uma tragédia, não digo anunciada, mas uma tragédia extremamente factível de acontecer pela sucessão de erros, e não digo equívocos, mas erros muito próximos, não digo da criminalidade, mas erros muito contundentes. A questão emocional nos pegou. Reinaldo, você acha que vai mudar o paradigma de segurança de voo, de transporte de atletas, na questão do rodoviária? O que você acha? E você acha que perdoar a Chape, nesse sentimento de todos nós somos Chape, como o mundo todo, é uma boa lição? Ou seja, é aquela criança que nasceu outro dia, que ia ter uma vida excepcional e não terá, porque a Chapecoense não vai pagar, não tem condições de arcar com o padrão de vida que muitas das crianças terão. Como é que fica esse misto de, primeiro, emoção, contar, aquela coisa do somos todos Chape, com a raiva pela irresponsabilidade extrema da contratação, como disse bem o Roberto, de um voo clandestino para levar 18 atletas, que levou a vida até dos jornalistas, que também estão nessa conta. O nosso programa, Delmanto, é muito simplesinho. Nós começamos há bastante tempo já, nós não ensaiamos, a gente vem aqui e começa a discutir os assuntos assim, sempre muito descontraídamente, mas o nosso programa é o único que está tratando seriamente esse programa. Perfeito. É o único, discutindo todas as questões muito seriamente. Tanto é que hoje a descontração está mais difícil, né, Lívia? Sim, tá sim, mais muito, o tema não... Eu vou te responder, mas eu tenho uma colocação para o Delmanto, para ele assim, pensar, não, mas para ele formulando a minha questão, é o seguinte, caberia uma penalização ao clube por imperícia, negligência, para você responder daqui a pouco, que eu vou falar um pouco do que o Lívio me perguntou. Você sabe, Lívio, e aí o Delmanto, não sei se acompanha o nosso trabalho, que a nossa discussão, a nossa luta é para reorganizar o esporte como um todo, né? Principalmente nessa questão estrutural mesmo, né? A gente se mete muito pouco dentro de campo, mas tudo aquilo que dentro de campo também reflete na relação de trabalho,
na segurança, enfim, do atleta, a gente está sempre muito atento, né? E, muito tristemente, eu tenho que dizer que esse é um sentimento só do sindicato. Não é da federação, não é dos clubes, não é da CBF, porque a gente fica numa batalha, e eu digo, né, nas negociações com a CBF, com a federação, mas é tão óbvio que o atleta não fica exposto a condições climáticas de uma temperatura de 40 graus. Na Copa do Mundo, e eles jogam, o sindicato interviu. E eles jogam, assim, é tão óbvio que não pode contratar um transporte dessa forma, e eles contratam, sem entender ou sem desconfiar que a Lamia não tinha capacidade para esse voo. Espera aí, né? Eu, como eu disse no outro programa, viajei muito já para a Bolívia. Conheço muito Santa Cruz, conheço muito La Paz. Eu não conhecia esse nome, nunca tinha ouvido falar o nome dessa empresa. É uma empresa de um único avião. Então, eu nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, como que uma equipe se mete numa enrascada dessa? Nessa negligência, eu não sei se é negligência, ou se é ingenuidade. Aí eu fico de verdade, eu fico atordoado com essa condição toda. Porque aquilo é o risco anunciado, né? Como é que uma empresa faz isso? E a gente fica discutindo no esporte esse tipo de atitude. No esporte, infelizmente, essa atitude não é só para a contratação do voo, né? A gente chegou nesse fato agora que nos alertou, e o Delmanto muito bem colocou, que o sindicato vai fazer um trabalho com relação a isso, mas todas as atitudes dos clubes, infelizmente, dos clubes, é evidente, e eu sempre friso que existem as exceções, né? Mas dos clubes, federação, CBF, não há a lucidez de evitar esse tipo de evento. Não há, porque é o mínimo que se podia fazer. E eu fico, assim, estarrecido mesmo. Acho que a palavra, eu fiquei estarrecido quando eu acordei e vi a notícia, a informação, como estou até agora, com tudo que a gente tem visto, tirando a solidariedade do povo colombiano, do povo brasileiro, né? Ainda estou com esse sentimento mesmo de estarrecimento. E vamos esperar que aí agora a gente comece a trabalhar para mudar alguma coisa nesse sentido, né? No sentido de que os clubes tenham mais responsabilidade, estejam mais atentos. Mas passo a palavra para o Delmanto. Martorelli, muito boa a sua pergunta. Sim, para o telespectador pensar conosco, né? A primeira coisa que haverá de ser feita é a investigação. Né? Então vai ter que se descobrir, saber todos os detalhes de como o clube fez essa contratação, se foram exigidos, né, os registros dessa empresa, as autorizações de funcionamento dessa empresa. Parecia que ela não tinha licença para voar. Então, né? Aí é pior ainda. Da Venezuela, ela migrou para a Bolívia porque ela não tinha licença. Mas uma coisa o clube contratar uma empresa, se essa empresa não ter licença para operar no Brasil, por exemplo, ou ser uma empresa clandestina, é um assunto. Digamos que não seja essa questão. Digamos que a empresa tenha autorização para operar, tanto que pousou, não podia pousar. É uma empresa correta? A empresa tem currículo? Né? Transportou a seleção da Argentina, de qualquer forma. Então, os diretores vão se defender, vão esclarecer os fatos. Né? Ou havia um sinal amarelo ou um sinal vermelho piscando. Olha, esta empresa já teve um histórico, esta empresa não tem as autorizações todas, e aí nós teríamos uma imprudência por parte do clube, não é? Uma imprudência, não é? Ou até mesmo uma negligência em não exigir os documentos necessários, ou seja, um grau de culpa, né? E poderia haver uma responsabilização no âmbito civil. Não é? Agora, eu acho que nós, afora isto, né, não podemos pré-condenar inicialmente a diretoria do clube. Não é aqui é simplesmente para a gente refletir a respeito. E, sobretudo, a imposição de rotinas. Além desta, de se contratar empresas de primeira linha, sempre, uma bandeira boa, uma bandeira importante, não só para transporte rodoviário também, que é mais perigoso, né? Transporte fluvial, mas sobretudo rodoviário, são tantos e tantos ônibus, né? Que transportam os nossos atletas. E uma outra rotina, que é um tanto quanto óbvia, telespectador. Não põe todos no mesmo voo. Né? Cria-se essa rotina, divide-se. Né? Por que botar todo mundo no mesmo voo, um time inteiro?
Portanto, Roberto, é outro alerta também, que Sim. pode ser uma Roberto, bandeira também. sim, Proibir sim. de botar no mesmo Existe voo. um estigma. Você fez lembrar o seu Nelson Duque. Existe um estigma que é atribuído ao povo de Israel, ao judaísmo, que os judeus viajam separados, os sócios, o marido e a mulher. Inclusive, muitas vezes eu viajo separado da minha mulher. E, de certo, que... Dizem que você viaja mais tranquilo quando vai separado, né? Não. Lê tudo que lê. Nunca, não fale em não? separação, porque eu vou para Cris, é grupo dele. É bom, E o pô, Horácio desculpa Conde, dele. grupo viu? dele. O Horácio Essa Conde história é Sandro grupo Ferreira, dele, hein? que é a nossa assistência privilegiada aqui, que muito nos honra, sabe que isso não é verdade, porque eu estou junto há 32 anos, o Roberto também foi para um casamento 20 anos. de 20 anos, aqui o Roberto também é muito jovem. Então, a gente tem essa preocupação. Fora do ar eu falo a preocupação. respeito desses dados. Perfeitamente. Roberto, eu te interrompi, né? Não, a Você vinha questão desenvolvendo. do voo em, Tá. em aviões separados. É Tá. isso. Né? Eu posso dizer, a justiça penal, a justiça não trabalha com as questões declaratórias, à base do cognitivo. Você acha que depois dessa tragédia, que nós conheceremos novos protocolos, tanto aeronáuticos como na postura dos dirigentes, ela vai criar a previsibilidade, ou seja, os novos dirigentes não vão cometer, e se cometerem, esses erros poderão ter agravadas as suas penas, diante do que está acontecendo? Se eventualmente não quero, todo mundo torce, mas para criar uma responsabilidade até criminal para esses dirigentes no futuro de falar, olha, eu vou tomar cuidado para que não ocorra com o meu plantel a tragédia que aconteceu com a Chape. A parte criminal é difícil, Lívio, porque a partir do momento que você... A questão é você contratar empresa de primeira linha, né? Você contratar uma empresa de segunda linha, precisa saber se ela está autorizada a funcionar. Se ela estiver autorizada pelas autoridades, você é um risco que o clube está assumindo. Por isso que eu acho que precisa, nos contratos dos atletas, já consignar e constar isso aí, só empresa de primeira linha. Não tem que deixar, porque esses gestores de clubes, como gestor de empresa, ele quer ver o chamado em inglês que falam bottom line, ele quer ver a linha do resultado, né? Ele quer ver ali, portanto, essa economicidade dos cálculos, né? Tudo é economia. Portanto, eu acho que é uma boa briga para o sindicato mesmo. Exigir isso vai ter que vir do sindicato, porque responsabilizar criminalmente... a pessoa diz, não, eu contratei uma empresa que está autorizada a funcionar. Se não separou em 2 aviões, me desculpe, mas isso não é uma cautela a mais, mas não chega a uma imprudência, a uma negligência. Portanto, eu acho que são rotinas a serem demandadas, exigidas por parte dos clubes. Como o Lívio falou, um novo protocolo, né? Você criar um protocolo, e essa questão do voo separado, você me lembrou o senhor Nelson Duque, que foi meu presidente no Palmeiras. E ele é um dos caras mais gentis que eu conheci. O Nelson Duque era uma gentileza, assim, ele era, de fato, uma pessoa muito agradável, um papo muito bom. E eu, menino, conversava muito com ele. E ele era ourives, né? E ele tinha uma condição financeira muito boa. E eu era menino, e você me lembrou numa conversa com ele, que ele me falou, eu vou viajar, mas eu vou, e depois vai minha família. Nelson. E aí ele me explicou, alguém precisa estar vivo, se acontecer alguma coisa, alguém precisa estar vivo para continuar tocando a empresa, né? Mas é um excelente... eu fiz um levantamento... Conselho, sugestão que o Roberto dá. Enfim, aqui, né, é exatamente isso. Aconteceu o fato, infelizmente, e do fato a gente começa a pensar a respeito, né? Então, e a questão do seguro, né, que a gente discutiu, eu fiz um levantamento aqui, eu andei rabiscando, ou seja, as chances de a Chapecoense, a reboque do processo de que a Lamia não vai ter dinheiro para pagar, porque me parece que a Lamia não tinha nem seguro, a Chapecoense não vai ter dinheiro para pagar em função disso, e se efetivamente o acidente ocorresse numa empresa de primeira linha, falam em seguros da alçada de 1 bilhão, ou uma ordem de grandeza absurda, que efetivamente atenderia as famílias, ou seja, não se deu a esses atletas o direito de morrer e que suas famílias continuassem. Ou seja, uma outra imprudência, a contratação de um seguro daquele bem mais ou menos, né? Você vê que loucura. Isso não chega. É que a gente fica, é uma sociedade... E eu queria saber também do Roberto. Roberto, a gente teve comportamentos diferentes de países diferentes, que eu confesso que eu não conheço o seu ordenamento jurídico. A questão da Colômbia. A Colômbia teve uma resposta emotiva. A Colômbia, que sempre teve a pecha, e via a manifestação até do senhor prefeito,
que lá eles chamam de Alcaide, de Medellín, que eles chamam de Medellín, dizer que o mundo todo conhece a Colômbia de uma forma distorcida por conta do cartel de Cali, do cartel de Medellín, do Narcos, esse filme do Padilha, e da questão do Pablo Escobar, e que a Colômbia também que sofreu com o terrorismo das Farc. Quem viajava para a Colômbia, tanto em Medellín como em Bogotá, tinha medo dos sequestros, que eram uma situação muito possível de acontecer, sim, porque tanto as Farc como também o narcotráfico fazia. O prefeito respondeu que a Colômbia é diferente, tanto com o presidente da Colômbia, o Manuel Santos, que a Colômbia mudou o status. Hoje falam muito bem de Cartagena, de Bogotá, do combate ao narcotráfico, e que a Colômbia é um país amistoso e teve uma resposta extremamente afetiva, não criminalizada. A Colômbia já mandou prender, a Bolívia já mandou prender todo mundo, Roberto, por conta dessa irresponsabilidade no tráfego, no controle aéreo do voo de Santa Cruz de la Sierra e que caiu na cabeça de Medellín. Por que você que é um homem que olha muito o comportamento das pessoas, como é que você percebeu esse comportamento? De um lado da Colômbia afetiva, com respostas amorosas, e a Colômbia buscando, a Bolívia buscando os seus culpados até de uma forma, sem o devido processo legal e tal e tal. Não sei como é que está a coisa lá, mas deve efetivamente começar a criminalização a reboque da ampla defesa e tal, que a gente espera do Estado boliviano. Como é que você viu esse patamar civilizatório jurídico, né? Olha, pelo que a gente leu e assistiu como os telespectadores, né? A questão ali na Colômbia, a Colômbia não tem nenhum agente colombiano tem culpa de nada. Né? Zero. Quer dizer, houve uma infeliz coincidência, não é? Daquele outro avião que tem um pouso de emergência, mas se o piloto Viva da Colômbia, vive a Colômbia. Houve, mas acontece essas coisas. Né? Por isso tem que voar com mais combustível. É óbvio, se né? matasse alguém na Colômbia, aí nós teríamos a questão penal. Digamos se tivesse tido um acidente, não é? Um acidente aéreo antes, quer dizer, e você sempre tem que ter combustível para você ter o plano B. Digamos que o aeroporto lá na Colômbia estivesse fechado, com tempestade, um temporal. Acabou. Quer dizer, você tem que ter combustível suficiente, ou seja, esse voo foi um voo suicida, foi um voo criminoso. E os responsáveis por esse voo criminoso estão lá na Bolívia. Por isso que está se prendendo. Quer dizer, está se analisando, evidente, as questões processuais, de inocência ou não inocência. Eu hoje não tenho dó nenhuma, vão investigar, vão ser bem ali investigados. Agora, essa moça, né, que autorizou esse voo ter vindo para o Brasil, não é garantia de impunidade dela no Brasil, é isso que estou dizendo. Sim. Agora, ela deve ter, o advogado dela deve estar com receio, exatamente, porque talvez ou não conheça bem a legislação brasileira, ou que lá as penas sejam maiores, porque a Bolívia vai pedir a extradição dela também. Então ela precisaria se dizer uma refugiada política, né? Uma perseguida política, e não é o caso. Porque a gente evidentemente tem acordo com a Bolívia. Seria extraditado, ou seja, facilmente. Não é o caso. Não é o caso. Bom, Martorelli, aqui de certo, ninguém aqui quer criminalização de qualquer pessoa da chapéu. Demonização. Nem demonização. Não, aqui, longe disso. O que a gente está pensando é nas famílias. E o sindicato pensa nos atletas, nas suas famílias, como um derivativo. Que lição fica disso, Martorelli? Algumas, né? Algumas. E a principal delas é que não dá para brincar com nada. Né? Não dá para brincar com nada. Enquanto o Delmanto falava, eu lembrava da minha época de juvenil do Palmeiras. Né? Evidente que era uma outra condição, uma outra época, uma outra condição financeira, mas a gente viajava em cada ônibus. Eu estava pensando nisso agora. Quantas vezes nós não paramos para empurrar os ônibus do Palmeiras? Quer dizer, a gente não vai longe. É evidente que era uma outra época, tal coisa mudou, tem uma outra estruturada, mas era um clube grande. Era como é um clube grande. Né? Ou seja... Isso deve acontecer com todos. Olha como é que assim... Não quase todos. A lição, na verdade, o que fica é o sentimento, sabe aquele sentimento de gosto de cabo de guarda-chuva? De saber que no futebol pode acontecer isso. Que são, teoricamente, grandes empresas que movimentam milhões e milhões e milhões de... Um minuto, 30 segundos para o Roberto. Professor Roberto, agradeço demais a sensação da televisão brasileira agora. Roberto,
30 segundos. Os dirigentes aprenderam a lição? Assim esperamos, e não só da Chape, né, Todos. de todos os outros clubes. Né? Nós precisamos estabelecer rotinas, e é isso que esperamos. Rotinas e transparências. Aliás, tem que se preservar todos os e-mails, se preservar toda a correspondência da Chape para ela prestar contas públicas ao Ministério Público, às torcidas, às autoridades, de como se deu a contratação da Lamia. Martorelli, 10 segundos. Sindicato de olho agora com a proposta Sempre. do Dr. Roberto Delmanto de Sempre. analisar a questão dos transportes. É o que mais a gente faz, né, Lívio? A gente cuida de gente, né? Cuida de gente com todas essas preocupações. Obrigado por ter vindo. Viu? Que agradeço. Bom, estamos encerrando mais um programa sobre a tragédia da nossa Chapecoense. Espero encontrá-los na semana que vem. Este é o programa parte 2 com o professor Roberto Delmanto, jurista, advogado, conselheiro da UAB comigo, meu professor. E colhem os programas, o 1 já foi um grande sucesso, muita polêmica e muito debate. Esse é o segundo e semana que vem estamos juntos. Até a próxima.